Boa tarde a todo mundo. Como eu já beijei, já cumprimentei. Prazer estar aqui hoje com vocês. O tema é muito bonito, fraternidade. Acho, como sempre, esses temas que nós estudamos são atemporais, porque talvez uma das coisas que a gente não possa esquecer é a importância da fraternidade na nossa vida. E graças a Deus temos Emmanuel e Chico, que deixaram vários textos lindos, e tem esse que é sobre a fraternidade, que está no Fonte Viva, na lição 15 da Fonte Viva. E o texto, como sempre, é baseado numa passagem do Evangelho, que Emmanuel se inspira, e a de hoje está em João, no capítulo 13, versículo 35. A passagem é a seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, primeiro vou pensar um pouquinho aqui. João, quando ele escreve esse capítulo 13, tem por título que é a última refeição. A última refeição é quando Cristo já sabe o que vai acontecer com ele, que ele vai ser entregue, que ele vai passar pelo Calvário e que ele vai desencarnar. E ele tem uma atitude que é um dos grandes exemplos para nós todos. Ele lava os pés de seus discípulos, numa época que nem o pior dos escravos era submetido a lavar o pé de outra pessoa. Então tem uma representatividade enorme isso, de uma lição de como ele se coloca num lugar entre todos, um lugar de uma humildade. E ele deixa essa experiência para nós refletirmos, que vai muito além de lavar o pé de alguém. É uma atitude que é importante a gente pensar. E aqui, depois, onde tem o versículo 35, nós estamos numa outra parte que se chama o diálogo supremo. Então, ele já sabe que ele vai ser entregue, como eu disse, e ele conversa nesse diálogo assim: um mandamento novo eu vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vós também amai-vos uns aos outros. Nisso todos reconhecerão, e repete essa passagem onde Emmanuel se inspira, que assim, se nós nos amarmos uns aos outros, nós estamos seguindo um mandamento, né? Uma orientação, que dessa forma, exercendo esse amor um pelos outros, nós estamos sendo discípulos, sendo alunos, seguidores do que Cristo nos deixou. Emmanuel faz uma lição, até que nós estamos comentando, né? Uma lição dura, né? É difícil essa lição, eu recomendo que vocês leiam. Mas o que é essa lição? Ele vai pelo lado negativo, mostrando todas as peripécias que desde que Jesus passou por aqui, os homens tentam, em nome de Jesus, fazer com que Jesus seja perpetuado, que seja respeitado nas suas ideias, nos seus conceitos, nas suas lições. Mas fazemos isso, muitas vezes, de uma forma que é o oposto do que Jesus veio trazer. Que são com guerras santas, com perseguições, com política, com irmãos contra irmãos, quando Jesus nos ensinou o seguinte: a palavra de Jesus, né, aqui em João está, a palavra de Jesus é insofismável, ou seja, é imutável. E qual é a palavra de Jesus? Né? É amor, é consideração, é a fraternidade. Então, nós temos uma tendência, às vezes, mesmo no nosso cotidiano, a gente pode reparar, para a gente defender alguém que a gente está defendendo, a gente ataca a pessoa. A gente fala, mas também, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, em vez de falar, vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que aconteceu? O que te motivou? Por que você tomou essa atitude? Então, nós vamos assim com esse pequeno erro de comunicação, a grande erro, como nós sabemos, né? As guerras santas foram algo horroroso. Tem um livro interessantíssimo que se chama Em Nome de Deus. Em Nome de Deus mostra, uma bibliona assim,
a todas as atrocidades que a humanidade fez. Tem uma passagem interessante no livro do Saramago, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, um livro interessante, um pouco difícil de ler, porque o Saramago tem uma pontuação bastante especial para poder se comunicar, mas o Saramago põe Deus e o diabo no mesmo bote, passeando lá, remando, e conversando. E o diabo pergunta, e aí Deus, o que você vai fazer, né? Agora, tal, o que você vai fazer, quais são os seus planos? E Deus fala, olha, eu vou acabar com aquela cidade lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, um monte de destruição. E o diabo fala assim, e eu então farei o quê? Né? Então se vê, isso é um viés satírico, cômico dele, né? do Saramago, trazendo que a gente deturpa a bondade, o amor, o divino de Deus, colocando situações muitas vezes extremamente agressivas. Quer dizer, faz uma paródia disso. Mas nós aqui não, nós estamos aqui no Centro Espírita para pensar, nós estamos aqui convidados a viver intensamente todo esse amor que nós estamos aprendendo. Né? Então, algo que é inconcebível, o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, aonde Ele não é responsável por nada que nos aconteça, porque nós somos responsáveis, cada um de nós, pelas nossas escolhas. Essa lição traz muito isso. Olha aqui, gente, no parágrafo 12, começa, então se eu estivesse escrevendo, eu punha aqueles 3 pontinhos e falaria agora. Toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. E depois ele fala, seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, isso é Emmanuel falando, cultivando o reino de Deus, começa onde? Na vida íntima. Então, na vida íntima de cada um, nós somos responsáveis por isso, para jamais fazer fazer esses atos que são atos que vão contrário às lições onde nós sermos os discípulos. Aqui na sequência, eu vi assim que a gente lembrar da carta de Paulo de Tarso, que é uma coisa que a gente ama, aqueles que já ouviram, todos ficam emocionados. Que nessa carta, ele tem no capítulo 13, na primeira carta dele, que chama O Amor Fraterno, e que é um poema que começa assim, mesmo que eu fale em línguas, a dos homens e dos anjos, se me falta o amor, sou um metal que ressoa. Mesmo que eu tenha o dom da profecia, o saber dos mistérios e conhecimentos, fé total e que transporta as montanhas, mas se faltar amor, nada eu tenho. E ele vai continuando, não temos tempo para ler tudo, mas por favor leiam, porque quem não conhece vai amar, e quem conhece vai amar também, né? Então leia. Então agora ele termina assim, agora meu conhecimento é limitado, então conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanece estas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior. Se a gente trouxer para um conceito que eu li sobre fraternidade, que eu gostei muito, vou dividir com vocês. A fraternidade é a caridade em movimento. Achei muito bacana isso, a gente pensar. Né? Fraternidade, caridade em movimento. Na caridade, para ser a caridade, nós temos que ter já introjetado esses conceitos que estão aqui na carta. E principalmente o amor. Né? Mas a gente precisa ter fé, precisa ter esperança e precisamos pensar um pouco mais como é que a gente faz para isso? Porque a gente sabe que tem pessoas que nascem com maior aptidão para algumas coisas, inclusive para a fé e para a caridade, inclusive para o amor mais espontâneo, aquele que brota sempre do coração. E tem outros de nós, que pela nossa evolução espiritual, cada um aqui está num estágio, né? Nós ainda precisamos aprender. Voltamos lá para a humildade do lava-pés. Imagina assim, eu só tenho mais falhas talvez ainda, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer a reforma íntima. Né? Eu preciso mudar. Porque se eu quero mudar, né, é individual. Então esse eu preciso é um verbo que eu estou usando, porque eu acho que o verbo mais correto também é quero, né? Quero mudar?
Não, tá bom, assim, na outra encarnação eu ajeito umas coisas, né? Que eu não fiz agora, que também eu vi um pouco a passeio, não sei o quê. Tudo bem, depois desencarna. Na imagem que eu gosto da Igreja Católica tem lá o simpático São Pedro falando, oi, tudo bem e tal, pronto. Não vai para o lugar mais confortável, você ainda vai passar por um lado piorzinho aqui, depois que você aprendeu algumas coisas, você muda para lá. Então, quer dizer, a gente não tem um escape, reencarna, vê com o que a gente não fez e com o que a gente vai fazer também nessa próxima encarnação. Então, eu acho que até uma coisa, quando eu comecei a aprender o Espiritismo, eu fiquei muito interessada nessa coisa, eu falei, puxa, quanta coisa que se nós fizermos é uma atitude inteligente. Né? Ser um espírito mais bem resolvido requer uma inteligência mesmo emocional, de saber, bom, não tem escapatória, se eu não consigo, como que eu vou fazer? O que eu vou tentar? E aqui tem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, é muito bonito, porque o desafio que está proposto aqui, vamos amar o próximo como nos amamos. Dificílimo, né? Já pus como desafio. E aí vem assim, olha que lindo isso aqui. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor a seus irmãos. Olha, ultrapassando a sua humanidade é o convite de nós pensarmos que a vida continua. Aqui nós estamos assim, carne, osso, cabelo e tal, mas continua, né? Ultrapassamos a humanidade no espírito. Nos pensarmos como espírito mesmo, verdadeiros. Não conhece, esse que consegue, não conhece a angústia da alma e a miséria do corpo. E olha que bonito, os seus pés são leves e vive transportado para fora de si mesmo. É uma dimensão maior. É claro que nós não vamos almejar talvez coisas que nós vamos conseguir resolver tudo agora, tudo nessa encarnação, mas essa ideia dos passos, do caminho que nós estamos dando. Então agora, cada pequeno passo que nós demos, cada pequena atitude mais positiva, mais construtiva, e que a gente tem o parâmetro, né? Eu acho o Evangelho, não do Saramago, esse, segundo o Espiritismo, uma bula. A gente pode ter na cabeceira, em vários lugares da casa, vacilou, dá uma olhada que sempre tem uma resposta boa lá dentro, algo para a gente refletir, né? Então, dentro dessa ideia da nossa humanidade, né, de viver esse amor profundo pela humanidade, pelos irmãos, pela natureza, por tudo, pela vida. A vida, que nós somos agraciados com essa vida. Deus nos deu essa vida, nos deu essa oportunidade. É horrível a gente ganhar um presentão desse e fazer mau uso, né? A gente está convidado a sermos educados. Eu gosto de uma outra expressão, elegância de comportamento, né? A gente ganha um presentão desses, a vida, com tudo que ela nos oferece. E eu sei que tem vidas muito difíceis, porque faz parte da nossa evolução. Por isso, cada um de nós está num ponto. E nós sempre podemos, mesmo que a gente esteja numa situação muito desagradável, ter atitude. É um sorriso, é um pouquinho de bom humor, bastante educação, muito respeito. A gente sempre tem essa oportunidade. E para isso, tem uma outra parte que eu achei importante trazer, que chama a lei da sociedade. O livro dos Espíritos é cheio de leis. Leis do amor, lei da sociedade, lei não sei o quê. Leis morais, obrigada. E a lei da sociedade, ela traz assim, que o progresso humano somos nós, espíritos, né? Quer dizer, é de convivência mútua e de auxílio mútuo. Então nós temos que saber conviver e saber nos ajudar, que vai das pequenas às grandes coisas que estão dentro da nossa possibilidade. Para alguém que está com fome, um prato de comida é muito. Para quem não está com fome, a atitude de oferecer uma comida, a gente fala, puxa, que simpático, né? Me ofereceu pagar meu almoço, mas não quero, obrigada, tal. Mas é a atitude. Acho que aqui é uma lição de atitudes. E aqui, terminando esse pensamento aqui do que está no Livro dos Espíritos, e colocam assim, a fraternidade é um princípio natural da lei de sociedade. Então, ser fraterno, frater, que é irmão, ser irmão como Jesus nos chamou. Jesus disse, é o nosso Pai.
né? É o nosso Pai, nós somos irmãos. Olha que categoria que nos colocaram, né? Então, para isso, sabemos que a nossa família é uma oportunidade de estreitamento desses laços. E família também são os agregados que caem na nossa história. Porque nos laços de família, que repetem as pessoas para nós podermos evoluir, são pessoas que nós temos problemas. Então, às vezes, chega lá alguém, né? Eu sou sogra média, porque ninguém casou, mas enfim, tem lá namorado, sou sogra. Eu tenho que me manter aqui sogra com um olhar amoroso, um olhar agradável, se eu quero continuar progredindo na minha vida, porque a sogra é bem estigmatizada, né? Mas todos nós, em todas as nossas funções, né? Nós vamos, desde o nosso chefe, com todo mundo, esse é um espírito de, né? É uma atitude de, é algo que cada vez mais introjetado, mais natural fica. E aí perguntaram para Jesus, falaram, mestre, qual é o maior mandamento? E ele fala, amar o Senhor, vosso Deus, de todo o coração. Então, essa ligação da nossa essência divina com esse Deus nosso, Pai, é algo que a gente tem que ir cultivando, tem que fazer um recolhimento, encontrar esse momento dessa ligação. E ele fala assim, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, é o maior mandamento. E eis o segundo mandamento, repete, amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Para quem quiser pesquisar, isso está em Mateus, no capítulo 21. Aí fica aqui, a gente está falando muito do quê? De reforma íntima, não é? Então tudo bem, já entendemos reforma íntima, minha querida falaria. Orai e vigiai. Orai e vigiai, certo? Que é imprescindível, porque tem todas as tentações, né? As encarnadas, as desencarnadas e outras que a gente cria, né? Que é a nossa imaginação, que eu adoro. Tem uma escritora espanhola que tem um livro de contos e o título do livro dela é um dos contos, né? Que é A Louca da Casa. Aí você vai ler o conto, A Louca da Casa é a imaginação. Então essa também compete com os encarnados e desencarnados, né? A Louca da Casa. Então, tudo bem. Como é que eu vou fazer essa reforma íntima? Vamos lá. Como é? Primeiro, a gente conversou, né? Do poder, eu acho que tem que, né? E nós falamos o quê? É querer, né? Eu tenho que querer. Então, é pela nossa própria escolha, que é o livre-arbítrio. Me ocorreu de comentar a parábola do semeador. A parábola do semeador define essa questão do querer e o que eu vou querer ser. Né? Não é ser quando eu crescer, é querer ser espiritualmente com esse espírito que eu tenho que cuidar dele com muito carinho, porque essa é uma grande oportunidade que eu ganhei de presente de Deus. Então, o semeador que saiu a semear, uma bolsa transversal cheia de sementes, ele vai andando num caminho arenoso, pedregoso, não sei o quê, e as sementes vão caindo em diversos lugares. Então, resumidamente, cai num solo com muita pedra, a sementinha começa a nascer, pá, logo fica torrada pelo sol, porque não tem profundidade, pufa, morre. Aí vai andando mais na areia, mesma coisa, não dá certo. Aí cai entre os espinhos, aí vai lá tentando, tal, chega uma hora, não consegue. Até chegar num solo fértil, um solo bonito, arado, irrigado, com sombra, com sol, com tudo ideal. E aí o que vai acontecer? Essas sementes vão crescer e vão dar frutos maravilhosos, árvores lindas e tudo mais. Então, se fizer uma comparação conosco, nós muitas vezes estamos sendo esse solo arenoso, né? Mal cai a semente, ou pedregoso, mal caiu a semente, já nem começa a dar brotinho. Somos nós que estamos muito fechados. Quando cai na areia, pelo menos caiu na areia, mas não tem nutriente. Eu não faço nada, não acontece nada, não vou lugar nenhum, não procuro crescimento espiritual, não procuro os lugares certos, não abro mão de coisas que eu já sei que eu não devo fazer, e aí então não vai também acontecer nada. No espinho, eu gosto no espinheiro, eu gosto de pensar na turma do oba-oba, sabe? Ai, que legal, vou no centro espírita, super bacana, encontro um monte de gente legal, é ótimo, tomo passe, fico bem, durmo bem e tal. Aí começa a ouvir, entrar em contato mais com os ensinamentos, né? Bom, vou ter que maneirar nisso, vou ter que abrir mão daquilo, vou ter que parar de brigar.
em casa vou ter que ser mais educado, talvez eu tenha que maneirar um pouco nas festas, muito. Eu ia falar, não, isso aqui não é para mim, não vai dar. Também existe. Aí como que chega nesse solo? Chega com todo esse esforço que eu vou ter que combater. Eu anotei algumas coisas. O individualismo, o orgulho, o egoísmo, prepotência, julgamentos, principalmente o que está muito na moda, ser dono da verdade, preconceitos, ideias preconcebidas, combater tudo isso dentro de mim. E como eu combato? Combato com pensamentos bons, leituras boas, com estudo, frequentando lugares bons como aqui. E assim eu vou conseguindo fazer todo um tratamento interior. Nós lemos aqui, né? Toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Então, com amor. E com amor eu vou me modificando. Com amor eu vou podendo chegar, talvez, um pouco mais próximo desse discípulo. E aqui eu trouxe para a gente pensar que nós temos tantos exemplos a seguir na nossa vida de pessoas, né, do passado que foram sensacionais. Se a gente pegar duas personalidades dentro, três, vai, do Espiritismo, Kardec, Bezerra de Menezes, o Chico, na Igreja Católica, Madre Teresa, entre tantos. Estou sendo até injusta porque tem muitas pessoas. Mas meu coração sempre fica tocado da fraternidade com São Francisco, né? Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele entendeu, sabe? Ele bem jovem, ele entendeu. Ele teve uma inspiração, ok, mas ele ouviu a inspiração. Porque quantas vezes nós também somos inspirados, mas nós não ouvimos? Nós deixamos passar. Quantas vezes nós deixamos passar porque é o que eu quero e não é o que vem para mim? E Francisco não, ele entendeu. Então, a oração dele resume tudo. Eu poderia apenas ter lido a passagem aqui de Jesus e a oração e falar, gente, vamos para casa, vamos pensar, que já dava. Mas eu trouxe alguns pensamentos para nós podermos pensar. Convido vocês a poderem refletir o que faz sentido, o que não faz sentido, e o que poderia até ter sido acrescentado hoje aqui na nossa conversa. Levar no coração essas palavras, né? A maioria do que eu falei não são minhas, são do Evangelho, são do Livro dos Espíritos. Eu só tentei do Emmanuel, só tentei ser um pouquinho explicativa, expor um pouco a ideia para a gente poder pensar. E a oração, eu vou ler para vocês. Todo mundo, quase todo mundo conhece, mas é mais uma coisa que traz muito amor para o nosso coração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procurei mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Aqui está toda a lição da fraternidade e do que Jesus nos deixou. Espero que a gente possa aproveitar um pouco. Obrigada.